A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. Uma hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Alô, amigos, um grande abraço para você, começando mais um Futebol em Rede, para atualizar, comentar tudo que está acontecendo no futebol e no esporte no Brasil e no mundo. E a gente tem muito assunto para falar. Afinal de contas, já tem gente fazendo contagem regressiva para a Copa do Mundo que se aproxima. Também temos os campeonatos estaduais, os regionais, que estão caminhando para um momento decisivo, um momento que realmente chama a atenção. E tem muita coisa acontecendo pelo Brasil afora em relação ao futebol, principalmente. Neste meio de semana, por exemplo, parece que foi combinado entre as federações estaduais, clássicos no meio de semana. Que maravilha! Pelo jeito esqueceram que no final de semana a possibilidade de público é maior. Mas tudo bem, satisfaz algumas emissoras de TV e a gente vai levando o barco. Teremos clássicos empolgantes no meio de semana, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem Palmeiras e São Paulo. No Rio de Janeiro tem Vasco e Fluminense, os dois líderes em seus respectivos grupos na Taça Rio. E tem muita coisa acontecendo pelo Brasil afora. No último programa eu falei a respeito de arbitragem. E não é que surgiu uma novidade, a revolução dos abestados, lá no Ceará. Os árbitros resolveram ameaçar não trabalhar nos jogos do Fortaleza. Cada uma que aparece. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre esse assunto também, trazer informações sobre esse tema. Mas vamos direto a Bate-Caverna. Afinal de contas, o Vander Luiz, ele liga 500 vezes antes, 2.000 vezes depois. Ele quer participar, ele quer participar, ele quer participar. Eu falei para ele, primeiro penteia o cabelo, Vander. Aí eu te chamo de cabelo penteado, direto da Bate-Caverna. O destaque do nosso companheiro Vander Luiz. Diz aí, Seródio, pois é, tem clássico, né? São Paulo e Palmeiras nesse meio de semana. Para o São Paulo é tudo mais difícil, né? Vai inclusive pegar o Palmeiras aí que pisou na bola diante do São Caetano, né? E eu queria falar um pouco aqui também do Santos, né? O Santos tem sempre alguém que vem lá da categoria de base para resolver. E esse clima de Copa do Mundo que ainda não chegou, hein? Vamos ver, mas por enquanto se fala muito mais da Liga dos Campeões. Aliás, todo mundo está interessado. O principal campeonato de futebol do mundo, a Liga dos Campeões. Mas a Libertadores da América, os caras já começaram a copiar, já vai ser jogo final única a partir da próxima temporada, muita coisa vai acontecer. O Luiz Carlos Quartarolo está ocupadíssimo, meio dodói, e por isso ele não está na bancada ao meu lado, mas está ao meu lado, como sempre, na pauta do programa, no desenvolvimento do programa, Quartarolo, que não falta nunca. E por falar em faltar, ela está de volta, depois de várias cirurgias plásticas, a nossa Karen Eichmeier. Eu não vou falar nem para ela fazer pergunta. Eu vou fazer uma pergunta logo de cara para você. Faltam 100 dias, praticamente, um pouco menos, dependendo do horário que a pessoa for ver o programa, para o início da Copa do Mundo. Você está ansiosa pela Copa do Mundo, Karen Eichmeier? Eu tô ansiosa porque eu acho que eu não tenho aula quando tem jogo, então eu tô ansiosa pra não ter aula. Essa é a resposta, cara, né? Brincadeira, eu gosto de ter Ela aula. tá ansiosa porque não vai ter aula. Se eu falar assim, minha filha é capaz de me bater se falar que não vai ter aula por causa da Copa do Mundo. Se você tivesse que apontar uma seleção favorita sem ser o Brasil, qual seleção você apontaria? Qual você acha? Sim, aquilo lá, responder uma pergunta com outra pergunta, sabe? Não, Alemanha. Ah, você viu como ela é esperta? Alemanha. Não tem nada a ver com a origem germânica da Karen Eichmeier, porque ela entende bastante de futebol. Já já a gente volta para falar muito sobre esses temas, os temas que acontecem no dia a dia do esporte. Olha, é rapidinho. Anote aí, faça como muita gente. Vem para a rede você também. Vem. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Fala galera, eu sou o Bruno Cucci. Rogério Lugó, da Turma do Amendoim. Paulo D'Angelo, Família Palestra, uma paixão alviverde.
Eu sou o Tarso Gouveia e nós estamos aqui todas as terças-feiras falando muito sobre o Palmeiras no Família Palestra TV, aqui pela AltV. Todas as terças, 20 horas na AltV, a TV da internet. Eu sou a Luciana Freitas, do Por Dentro da Mídia, que sempre traz para vocês novidades, buscando aí as transformações e também as tendências que estamos aí a cada momento vivendo na comunicação. E aqui na AltV não é diferente. Nesses 15 anos só temos aí mudanças e também muitas inovações. Então fique com a gente. Parabéns AltV pelos 15 anos. AltV. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E estamos de volta com Futebol em Rede. Lembrando que o Luiz Carlos Quartarolo está fazendo um curso de VAR, já da arbitragem, é para acompanhar. Mal sabe ele que vai estrear no Pacaembu e vai acabar com a luta. Mas tudo bem, coisas que acontecem. Karen Eichmann, afinal de contas você acompanha o Futebol em Rede, e é bom sempre lembrar, pelo Facebook da AltV, a TV da internet. Também acompanha os detalhes do programa no nosso Facebook, no Futebol em Rede, e no YouTube. Vai lá, se inscreva no YouTube Futebol em Rede e você também vai acompanhando em pílulas do nosso Celso todos os detalhes que são discutidos no programa. Mas existem outras alternativas. Você também pode acompanhar o programa pelas rádios. Quem retransmite os programas do Futebol em Rede, Karen Eichmann? Olha, além do Facebook, o Futebol em Rede é transmitido na rádio Objetiva FM 105,3 de Cabralha Paulista, Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, SAT FM 87,5 de Suzano, Difusor AM 570 de Taubaté, Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu, que fica no Paraná. O nosso Sérgio sabe disso, afinal de contas, São Miguel do Iguaçu fica no Paraná e a gente já está alcançando outro estado. E não é só isso não, você também pode acompanhar as nossas opiniões, minha, do Quartarolo, do Vander Luiz, em dezenas de emissoras de rádio espalhadas pelo mundo, é verdade. Quer ver? Vou dar um exemplo, a Karen vai citar uma por uma as emissoras que você pode acompanhar, os nossos boletins, principalmente os nossos boletins opinativos ao longo da semana. Karen. Canal Mais FM 87,9 de Bauru, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Marília FM 105,9 de Marília, Clube Mococa FM 105,9 de Mococa, Rádio Ativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. Até fiquei sem fôlego de tanta rádio. É verdade. Depois a Mamãe Cid vai acrescentar mais umas 15 emissoras de rádio, que é para você ficar sem fôlego de vez. E nós vamos falar aqui sobre o clássico que está se aproximando. Na quinta-feira teremos Palmeiras e São Paulo. E olha, o Palmeiras perdeu mais uma no Campeonato Paulista. Perdeu para o São Caetano, é verdade, era um time reserva, mas teve gente que ficou brava. Onde já se viu, gastaram uma grana enorme, aí o técnico vai lá, põe um time reserva para jogar com o São Caetano, perdeu, é verdade, mas o Palmeiras já está classificado. O Palmeiras, na verdade, está só esperando o seu adversário na próxima fase da competição, que vai ser um confronto direto entre São Bento ou Novo Horizontino. Até a quinta-feira, a gente já sabe, por exemplo, quem será o mais provável adversário do Palmeiras na próxima fase. O Palmeiras vai jogar contra o São Paulo e agora a polêmica é saber se vai colocar também um time reserva em campo. Não acredito. Eu não acredito. Mal sabe o Roger a tempestade que dá se ele colocar um time reserva para jogar contra o São Paulo, principalmente pelo valor do clássico. O Palmeiras gosta de vencer o São Paulo, já virou tradição. O São Paulo faz um tempo que não vence o Palmeiras. O São Paulo anda bem tumultuado. Nenhum palmeirense vivo vai querer ver o Palmeiras dando mole para o São Paulo nesse clássico. Tem que colocar o time titular. Eu, pelo menos, penso assim, e a grande maioria dos palmeirenses também pensam a respeito disso.
pensam em time titular contra o São Paulo no Clássico. A grande notícia na terça-feira foi a renovação de contrato do Dudu. Opa, peraí. Mas o Dudu tinha contrato com o Palmeiras até 2020. É verdade. Ô, Gordo, mas nós estamos em 2018. É verdade. Mas o Palmeiras ama tanto o Dudu que deu mais 2 anos de contrato para ele. Agora ele fica até 2022. Ele que já foi assediado aí por um time chinês, jurou de pé junto que ama o Palmeiras. Será que vai durar tanto esse amor entre Palmeiras e Dudu até 2022? Puxa, eu vou ficar, pelo menos até certo ponto, decepcionado se alguém não quiser tirar o Dudu do Palmeiras. Dizem que é um grande craque depois da Copa do Mundo, quem sabe. E o dirigente do Palmeiras, o Alexandre Matos, foi para Paris. Não é saudade da Torre Eiffel. Ele foi lá matar a saudade do papai Neymar. Porque o papai Neymar deixou o filhote aqui com a dona Marquezine, né? Magazine, como que é o nome dela? Bruna Marquezine. Isso, Bruna Marquezine. Deixou o filhote com a Marquezine e foi assistir o jogo do Paris Saint-Germain. Porque o coração do papai Neymar torce pelo Paris Saint-Germain. É verdade. Então o Alexandre Matos foi fazer companhia para o papai Neymar na França. E para não dizer que eu fico sozinho o programa todo, vou chamar o Wander na Bate Caverna, que o Wander está doido para falar do Palmeiras. Então, Wander, desembucha, fala do Palmeiras, Wander. É isso aí, Fábio Serodi. Vamos começar aqui a nossa participação falando do Palmeiras, hein? Que coisa o Palmeiras, hein? Perder pro São Caetano. Ah, mas eu não estava com o time titular. Pô, mas peraí, esse elenco que o Palmeiras tem, tá acontecendo o seguinte, né? Às vezes você não consegue ter um grande jogador de destaque no time e você consegue montar lá apenas um time, né? E quando você precisa de reservas, você não consegue encontrar aí um substituto à altura. Agora é diferente a situação do Palmeiras, né? O Palmeiras tem 3 jogadores para cada posição e não pode chegar e perder um jogo assim para o São Caetano, né? Então é o seguinte, a gente está percebendo que o que está faltando para o Palmeiras é o técnico Roger conseguir definir ali um esquema de jogo. E como é que ele vai ter que definir isso daí? Primeiro ele vai ter que formar ali os 11 titulares e conseguir colocar um esquema de jogo. Agora, com tanto jogador à disposição, vai ficando realmente difícil para ele conseguir acertar ali. É muita pressão. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não é igual assim, você tem uma oficina mecânica e você tem que ter de reserva lá determinada peça. Então você pode ter lá uma peça que precisa ser trocada e você vai lá, você tem 3 iguais, né? É diferente, no futebol não, você tem um jogador e tem 3 lá na reserva, só que cada um que está lá na reserva tem seu estilo de jogo, né? E principalmente por se tratar ali de pessoas, né? É difícil o relacionamento, né? Então acho que o Palmeiras tem que abrir o olho, investiu muito, contratou muito e não está conseguindo montar um time. E outra coisa, né? O Alexandre Matos está lá, sabe onde? Acompanhando a Liga dos Campeões da Europa. Segundo o presidente do Palmeiras, ele está de olho lá para ver se consegue mais alguma contratação. Mas, pô, peraí, acho que o Palmeiras está no momento mais de vender do que de contratar. O Alexandre Matos foi lá para contratar alguém, honestamente. Vai contratar quem? O Cavani? Acho difícil. Vai contratar quem, amigo? Vai trazer o Thiago Mota de volta? Tá aí uma boa. Eu gostaria de ver o Thiago Mota jogando no futebol brasileiro, pelo menos no encerramento de carreira. Em Paris, ele vai trazer o Mbappé? Acho muito difícil. Tá mais para uma calorosa companhia de papai Neymar na partida do Paris Saint-Germain contra a equipe do Real Madrid. Se eles marcaram antes, agora aqui no mundo desistir de uma hora para outra só porque Neymar tá dodói. Não, ele vai lá assistir o jogo, vai tomar um belo vinho, parece que o vinho na França é bem agradável, vai ver a Torre Eiffel de perto. É um bom passeio para o Alexandre Matos, dirigente do Palmeiras. Palmeiras, que até agora é o melhor time do Campeonato Paulista, mas tem que provar isso em campo e vai começar a funilar, vai começar para valer o Campeonato Paulista. Falei do Palmeiras, assim que faz sinal que dá tempo para falar do São Paulo. São Paulo é adversário do Palmeiras. São Paulo que não vem passando bons momentos, não. Até outro dia, o pescoço do Dorival Júnior
era o pescoço mais desejado da face da terra, principalmente na região do Morumbi. Se o São Paulo ganha no Palmeiras, vão jogar confete no treinador. Se o São Paulo empata com o Palmeiras, eles vão segurar a bomba, porque ainda tem uma rodada para garantir vaga na próxima fase, o São Paulo vai passar. Se perder o Palmeiras, meu Deus do céu, vai ser uma verdadeira loucura para o nosso querido Dorival Júnior. E aí a gente viu o discurso dos jogadores do São Paulo, depois de conseguirem um resultado extraordinário contra o Fluminense, de que agora vai. Agora vamos mostrar o nosso valor. Vamos ver se é verdade. Tem uma boa oportunidade para mostrar se esse otimismo é mesmo verdadeiro no clássico contra o São Paulo. Assim, já que coloca o Wander de novo? Que coisa. Vamos lá então, Wander. Já que eu falei do São Paulo, você está na Bate-Caverna vendo tudo, fala do São Paulo também. Fala, Wander. Seródio, o São Paulo tem o clássico, tem o Palmeiras pela frente na quinta-feira. Então a vida do São Paulo realmente não está fácil, né? Tudo para o São Paulo é mais difícil. Vai pegar o Linense que está fazendo uma péssima campanha, tem dificuldades para ganhar, precisa de um gol em cima da hora. E agora que o São Paulo está precisando de vitórias aí, vai ter justamente pela frente o Palmeiras, né? E o Palmeiras que poderia estar tranquilo nessa altura do campeonato, ter uma derrota para o São Paulo, não ia alterar o preço do dólar e tal. Mas acontece que o Palmeiras também, apesar da classificação já garantida, é um time pressionado porque vem da derrota aí para o São Caetano e a torcida está esperando que o time apresente um bom futebol. Então parece que para o São Paulo tudo é mais difícil, né? Até num clássico, né? Onde a vitória de qualquer um é normal, ele chega com a obrigação de conseguir um bom resultado. Agora, o São Paulo também está preocupado já lá na frente, né? Porque garantindo a classificação, e o São Paulo vai se classificar, por exemplo, se ele tiver que enfrentar o São Caetano, ele vai fazer o primeiro jogo fora e vai decidir em casa. Agora o São Paulo está pensando já adiante, né? Se chega na fase semifinal e se chegar à final, o São Paulo tem dificuldades porque vai ter que decidir na casa do adversário, porque o São Paulo é somente o sexto colocado no geral. Ponte Preta e Botafogo têm mais pontos que o São Paulo. Então, nesse momento, a classificação do São Paulo vai chegar, disso não dá para a gente duvidar não, mas o São Paulo já está preocupado lá na frente, sabendo que não vai poder decidir em casa semifinais e final, pelo menos por enquanto, situação no campeonato. Então, o São Paulo, nos próximos 2 jogos, e tem o Palmeiras pela frente, depois vai para a última rodada, espera conseguir esses 6 pontos para não só garantir a classificação, mas tentar melhorar o desempenho, já pensando no confronto no mata-mata para decidir em casa. Esse é o Wander Luiz, na opinião dele a respeito do São Paulo. São Paulo que deve pegar ou São Caetano ou Ponte Preta na próxima fase do Campeonato Paulista. Mas eu vou inverter os papéis. Eu vou fazer perguntas para a Cária Enquemaia. Ela, fiquei sabendo, estudou para a prova, né, mas também estudou para falar sobre os assuntos. E eu sei que ela tem uma queda pelo São Paulo. Então, vou fazer uma pergunta. São 4 nomes. Eu vou dar 4 nomes e você vai dizer para mim qual o jogador que você confia mais entre esses 4 que eu vou citar do auditório dentro do São Paulo. Porque prepare-se, são 4 jogadores que têm peso no São Paulo. O mais pesado deles é o Diego Souza. O segundo em peso é o Cueva. Se bem que ele é mirudinho, mas tudo bem. O Nenê também tem um certo peso. E o Rodrigo Caio, que alguém disse que é um fenômeno que saiu de Cotia para a equipe titular do São Paulo. Diego Souza, Nenê, Cueva e Rodrigo Caio. Se você tivesse que apostar em alguém, ou no clássico contra o Palmeiras, desses 4, quem você indicaria como o cara do São Paulo nesse clássico, cara? Olha, eu gosto do Rodrigo Caio, mas eu indicaria o Diego Souza. Que ela gosta do Rodrigo Caio. Eu gosto. Mas eu acho ele muito bonzinho. Demais, principalmente para o adversário. E ela aposta no Diego Souza. Não é só ela não, o presidente do São Paulo também, pelo jeito, apostou muito no Diego Souza. E tomara que o Tite não aposte tanto assim na seleção brasileira Diego Souza. Tem tantas alternativas para a Copa do Mundo. Mas não fique preocupado nem descabelado. A gente vai voltar já para falar mais sobre o futebol brasileiro, as coisas que estão acontecendo e para lançar algumas polêmicas no ar.
Faça como muita gente. Vem pra rede você também. Vem. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Salve nação tricolor, aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Sport. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve nação, tamo junto. Até quinta, te espero aqui. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos com Futebol em Rede para você em todo o Brasil, você que acompanha a gente através da internet, através das emissoras de rádio que estão todas na lista da SIG. Você recebe tanto o programa como também boletins opinativos do nosso time inteiro, do Luiz Carlos Quartarolo, meus boletins, também do Wander Luiz. É uma verdadeira festa no seu rádio. Mas, como você ajuda a fazer o programa, através da Karen Eichmeier, vamos receber a mãozinha dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Karen, perguntas para o programa, Karen. Olha, o nosso amigo Pedro Fernandes está perguntando assim, o Cicinho já não estava aposentado? Que história é essa de homenagem? O São Paulo ultimamente está gostando do velhinho, né? Pois o Raí foi diretor. Pois o Ricardo Rocha de dirigente. Pois o Lugano, arrumaram uma função para ele, ganhou tanto lá sem fazer nada. Agora ele já está fazendo alguma coisa, ele aparece na entrevista. Né? E agora arrumaram um espacinho para o Cicinho. Puxa, que legal. Só que eu acho que tem que também montar um time para disputar o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. Não dá para viver só do passado. São Paulo precisa fazer por onde as coisas voltarem a funcionar no futebol. O Cicinho, ótimo cara, legal a homenagem, mas é uma página virada. São Paulo precisa continuar escrevendo esse enorme livro, que é a história de conquistas, a história da vida do próprio São Paulo. Mais perguntas, Karen? Olha, o Fabrício, ele está falando assim, faltam 100 dias para a Copa do Mundo, como você mesmo disse. Os parafusos do Neymar vão estar bons até lá? Essa é uma pergunta. Ó, os parafusos eu não sei. O parafuso do pé parece que vão dar um jeito. O outro parafuso, aí não houve cirurgia para consertar, tal, corremos certo risco. Mas a grande preocupação que eu tenho não é o Neymar. Eu acho o Neymar com a bola no pé, em condições normais, é um jogador diferenciado, joga muito bem, é um quase craque, não vai concorrer ao melhor do mundo nesse ano e muito menos no próximo, mas é o grande destaque do futebol brasileiro, por que não? Eu acho que o maior problema da Copa do Mundo atual, essa de 2018, é conter Papai Neymar. Papai Neymar tem que ficar na arquibancada, não dar palpite, não aparecer na concentração, não espalhar boato, já seria uma boa ajuda para o Neymar filho, ou melhor, como ele gosta, Neymar Júnior. Eu deposito minha fé no taco do garoto. Com a bola no pé,
Ele é ótimo jogador, tem um bom treinador, o Tite, quem sabe a coisa vai. Mas o parafuso da cabeça não foi providenciado ainda não. Mais alguma? Olha, sabia também que eu já quebrei o terceiro metatarso e ninguém falou nada. Eu falei que ela foi fazer cirurgia, ninguém acreditou. Não, mas eu não fiz cirurgia, eu só pus gesso, fiquei 2 meses de gesso, mas não fiz cirurgia não. 2 meses e voltou a treinar quando? Aí eu voltei a treinar só 6 meses depois. E tá batendo bola direitinho. Não, eu joguei bola com o pé quebrado. Meu Deus. Ó, o Alexandre... Se até a Karen joga bola com o pé quebrado, por que o Neymar não poderia como metatarso? Olha, o Alexandre Monteiro, ele quer saber assim, como você acha que o Tite vai montar a seleção na ausência do Neymar? Que time você escalaria? Para a vaga do Neymar, vai ficar meio difícil. Tem muita gente apostando no Diego Costa. Eu não gosto muito dele, não. Mas eu não acredito que o Neymar estará fora da Copa do Mundo. Aí vai voltar um pouco sem ritmo de jogo. Vamos ter 3 jogos na fase de grupos que são apenas medianos, não tem nenhum bicho papão pela frente. Acho que dá até tempo de ele pegar um pouquinho de ritmo para a fase de mata-mata na competição a partir das oitavas de final. Não precisa arrancar os cabelos, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar pensando em alternativa para o bolão. O Neymar deve participar normalmente, principalmente nessa primeira fase da Copa do Mundo, e com ou sem Neymar, acredito que a seleção brasileira vai fazer na primeira fase o papel de sempre, ou seja, passar de fase na Copa do Mundo, nessa fase de grupos. Neymar é importante? É. Neymar vai para a Copa? Vai. O Tite sabe disso? Sabe. Deixa o Tite quebrar um pouquinho a cabeça para encontrar um substituto para a hora necessária. Tem muito tempo até lá, as coisas acontecem com muita velocidade no futebol. Só que o Neymar, não pense que não vai para a Copa, não. Ele vai. Com certeza vai. Mais alguma pergunta, Karen Akimaia? Olha, o Matheus Rodrigues está falando assim, a FIFA está se reunindo para discutir o Mundial Interclubes com 24 equipes e de 4 em 4 anos. Iria substituir a atual Copa das Confederações. É viável? É como ficaria o atual Mundial Interclubes? É viável, financeiramente é uma bela alternativa. Aliás, a FIFA não pensa em futebol, ela pensa em ganhar dinheiro. Então ela certamente vai, no molde de uma Copa do Mundo, inventar esse torneio entre seleções. Aquele teste que aconteceu em 2000 no Brasil não vingou. E se você parar para pensar, é exatamente aquilo que a FIFA queria. Dividir, pegar algumas equipes importantes para planeta fora, dividir em alguns grupos e botar um país para fazer um Mundial de Clubes, o espelho do que é o Mundial de Seleções. Acho até que é uma boa ideia. Mas para Mundial de Clubes, isso só vai funcionar se for menos time e com mais frequência. De 4 em 4 anos, não é legal. Não dá para o cara ficar no time de futebol esperando, ó, daqui 4 anos eu vou torcer para o meu time. O time é outro. A coisa já mudou. Tem que ser mais dinâmicos. Para esse Campeonato Mundial de Clubes funcionar, na minha opinião, tem que ser dinâmico. Uma vez por ano. Não precisa ser 40 clubes, 20, 60. Não, faz com um número menor de clubes, de uma forma mais razoável. Times que chamam público. Bota lá, não precisa ser só no Japão, só no Marrocos, só no... Não. Oferece isso, que vão comprar. Isso vai ser legal. Pode fazer de 2 em 2 anos, antes da Copa, no país sede da Copa, para ver se funciona a coisa, como era no modo da Copa das Confederações. Tudo bem. Acho até que a paixão do torcedor, e você que está acompanhando o programa vai pensar nisso, a paixão do torcedor pelo clube é maior do que a paixão do torcedor pela seleção. É verdade, pelo menos eu vejo assim. Eu não vejo nenhum torcedor vender o carro para assistir a seleção brasileira disputando um jogo de Copa do Mundo no Japão. Mas vai ver o que aconteceu com o Corinthians, quando o Corinthians foi disputar o Mundial. Os caras fizeram isso, né? E o palmeirense também fez. E o São Paulino, na época de ouro de São Paulo, certamente fez. Quer dizer, a paixão pelo clube é maior do que a paixão pela seleção. Se a FIFA for por esse caminho e tiver um campeonato mais próximo do outro, para criar emoção, para criar a rivalidade, pode dar certo e a FIFA vai ganhar dinheiro com isso. Antes que a Karen faça mais perguntas, eu sei que o Wander Luiz está desesperado para falar do Santos.
Santos, que já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Eu vou falar do Santos também, mas antes eu vou deixar o Wander falar da Bate-Caverna a respeito do Santos Futebol Clube. Fala, Wander! O Santos está incorporando aquele discurso do Corinthians do ano passado, de ser a quarta força, né? Então, falem do Corinthians, falem do Palmeiras, falem do São Paulo e deixa a gente aqui da Vila Belmiro trabalhar com tranquilidade. O Santos conseguiu, a gente percebe que o Jair Ventura é um técnico que chegou e está conseguindo colocar seu esquema de jogo, está fazendo um trabalho legal. É isso daí, que a gente percebe quando o técnico chega e já emplaca, né? É diferente, por exemplo, do Roger, que está lá no Palmeiras, né? Já está alguns meses lá, algumas semanas pelo menos, né? E a gente não está vendo isso não. Mas o Jair Ventura chegou e a gente percebe que ele chegou assim com essa... já colocando a sua mentalidade de trabalho. Isso é muito importante, mesmo porque o Santos estava passando ali por um processo eleitoral no fim do ano, teve dificuldades com relação à contratação, perdeu o Lucas Lima. O Santos ainda está precisando ali de um jogador no meio de campo para armar as jogadas, né? Tem hora que a gente está vendo o Alisson fazendo essa função, não comprometeu, principalmente no clássico contra o Corinthians, mas o Santos está precisando ali da chamada cabeça pensante. Mas o importante é que a gente vê que o Jair Ventura tá com o elenco ali bem garantido. E outra coisa, o Santos se apareceu agora esse menino Diogo que fez o gol no finalzinho do jogo, e ele está prometendo agora que vai ter uma vida tranquila, né? Não vai ter mais atos indisciplinares aí, porque o Santos tem isso, né? Vende os jogadores, fala, agora o Santos está sem lá, volta o Gabigol e voltou colocando bola na rede. Aí o Gabigol está suspenso, aparece sempre uma revelação na Vila. Isso tem sido muito importante para o Santos nos últimos anos, a revelação de jogadores, né? Mas está precisando de alguém mais experiente ali no meio de campo para organizar as jogadas. E essa história de falar que é a quarta força, né? Isso é desculpa, né? É para jogar responsabilidade para a concorrência. Bem, história do Santos, eu vou aproveitar a ausência do Quartarolo, que é um santista apaixonado, para falar algumas coisas do Santos que eu acho que precisam ser ditas. Primeiro, o Santos está classificado. Vai esperar aí, Botafogo, RB Brasil, é bem provável que pegue o Botafogo e Ribeirão Preto na próxima fase do Campeonato Paulista. Isso resolve? Não. O Santos tem a Libertadores da América também, e é um desafio e tanto para o Santos e para o Jair Ventura. Mas como o Wander falou a respeito de revelações, eu estava aqui acompanhando algumas informações do Santos e, pasmem, quase caí no chão. Aí você vai falar assim, nossa, esse é um gordo caindo, um rombo no chão. Eu fiquei assustado com o que eu ouvi. Primeiro, o Santos ultimamente tem feito negócios que merecem uma investigação profunda. Não basta ter vendido Neymar, contratado o Leandro Damião, uma coisa assim que fogem da estratosfera. Aí a gente fica sabendo que um determinado empresário resolveu emprestar dinheiro para o Santos. Esse dinheiro, que foi muito bem-vindo pela diretoria do Santos, não atual, parece que foi o ano anterior, foi dado da seguinte forma: como garantia, o tal empresário ia ter 8% de comissão nas vendas de alguns jogadores, entre eles o Thiago Maia, que foi vendido realmente, e o outro, Victor Bueno, que deu um azar desgraçado, se machucou e só agora está voltando ao time do Santos. Honestamente, o torcedor do Santos, que já viu craques como Pelé, Pita, Juari, mais recente Neymar, alguns estratosféricos, Pelé, Neymar, jogadores diferenciados, com a camisa do seu time, deve sonhar um dia ter um dirigente que, se não for craque, pelo menos seja bom de bola, porque esse tipo de acordo fica parecendo mais rolo do que um acordo que possa beneficiar o time da Vila Belmiro. O problema financeiro, todos têm. E algumas alternativas existem, não precisa ficar penhorando o jogador com um empresário por aí. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você não gostou, eu respeito a opinião de todas, mas não acho esse o caminho mais legal. Mas o que me deixou mais estarrecido ainda em relação ao Santos foi informação em algumas imagens do estado de penúria do CT do Santos. Não é um Rei Pelé, que fica do lado da Vila Belmiro. Aquele CT Meninos da Vila, que fica na entrada da cidade de Santos. Amigo, pelo que vi nas imagens, as fotos que tomei conhecimento através da internet, a coisa realmente é um abandono muito grande. O campo esburacado. Além do campo esburacado,
grama alta, que a gente vai chamar de matão, em tudo quanto é lugar. E o pior de tudo, um galinheiro a céu aberto no CT dos Santos Meninos da Vila. Não tenho nada contra galinhas, mas pelo que eu sei, o CT não foi formado para criar galinhas, e sim para revelar jogadores. Então, elas que vão bicar em outra freguesia. Ali não era lugar para ter galinha, era lugar para ter jogador. Era lugar para dar oportunidade dos meninos desenvolver o seu talento, para peneirar algum jogador. Não precisa ser Neymar, não. Homem que quebra o galho. O Santos certamente ficaria muito mais feliz do que ter uma verdadeira granja no CT Meninos da Vila. Agora que revelaram isso, a atual diretoria que revelou esse assunto do problema do CT Meninos da Vila, já surge a informação de que o Santos vai investir, vai fazer um outro CT. Puxa vida, você não consegue cuidar daquilo que você já tem. Para que fazer promessa numa coisa que você ainda nem tem condição de conquistar? Vai cuidar do CT direito, que é o que mais vale a pena. Só cuidando desse CT, dando condições para que surjam talentos, você vai conseguir peneirar um outro jogador importante para o time principal do Santos. O outro assunto que me deixou chateado envolvendo o Santos é o disque-disque aí que está acontecendo na diretoria, principalmente nesse comitê gestor do Santos, a respeito da contusão do Bruno Henrique. Ah, vou mandar embora o médico, vou mandar embora não sei quem. Aí o cara fala assim, eu assumo o departamento médico. Para assumir departamento médico tem que ser médico, meu. Já pensou? Mas me colocar lá para cuidar do departamento médico. O jogador vem com gripe, eu ligo para minha mãe para saber o que vai dar chá para ele. Não, para estar no departamento médico tem que ser profissional, médico. Não existe político de bastidor para cuidar do departamento médico, não. O Santos precisa de modernidade. É a minha opinião. Por falar em opinião, o Wander Luiz também quer falar a respeito do Corinthians. Tá bom, Wander. Ele insiste na Bate-Caverna. Corinthians, tá bom, Wander. Fala do Corinthians, Wander. Desistiu? Ele desistiu. O Corinthians vai pegar o Mirassol e o Corinthians não é que vai ter uma moleza agora, mas é que o Corinthians teve aí o clássico, né, contra o Palmeiras, teve jogo pela Libertadores fora de casa contra o Bilionários, voltou para ter o clássico contra o Santos e agora vai ter o Mirassol pela frente aí. Ah, é um adversário fácil, os 3 pontos estão garantidos. Não é assim não, mesmo porque o Corinthians tem enroscado um pouco também, jogando contra equipes menores e até mesmo jogando no seu estádio. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma semana mais tranquila para o Corinthians, que já está aí com a sua classificação encaminhada, né, e já está pensando lá na frente. Então, eu acho que o Corinthians superou bem o clássico contra o Palmeiras, esperava-se mais na estreia da Libertadores, mas foi bem no clássico contra o Santos, né, deixou escapar a vitória nos minutos finais. Mas eu acho que é o seguinte, o Corinthians, apesar de todas as dificuldades, essa equipe do Fábio Carilli tem uma coisa muito importante. Sempre quando ela é pressionada, né? Então isso aconteceu no Campeonato Brasileiro e já aconteceu agora no Campeonato Paulista também. Quando precisa de um resultado positivo, depois de ter, né, se complicado em jogos teoricamente mais fáceis, né, o Corinthians tem esse poder de reação, vai lá e decide. Então o Corinthians tem, do Fábio Carilli, tem essa grande vantagem. É um time que quando pressionado, vai lá e consegue um bom resultado. E sem contar também que o Corinthians conseguiu um padrão de jogo, que a gente percebe que cada jogador que entra ali, ele entra sabendo o que vai fazer, o que precisa fazer para estar nesse esquema tático do Corinthians. É claro que o esquema tático que o técnico monta é pensando em características individuais dos jogadores, né? Mas o Corinthians tem conseguido fazer com que quem entre, né, consiga absorver aí o esquema tático do Fábio Carilli. Agora continua precisando lá de um matador, né? O Corinthians continua sofrendo demais, o Emerson já é um veterano, né? Está encontrando dificuldades, o Corinthians continua em busca de um camisa 9. O esquema tático é muito bom, o Fábio Carilli tem o grupo ali nas mãos, mas está faltando alguém lá na frente para decidir e evitar um pouco menos, evitar sofrimentos, né, para a torcida do Corinthians, que está sempre esperando ali um matador. Corinthians, só lembrando, para você que acompanha o programa, o Corinthians vencendo o Mirassol no meio de semana, olha, o Corinthians já está classificado. O negócio do Corinthians é pensar em Bragantino 8 anos como adversário da próxima fase e aí disputar para saber quem é que pega quem na fase semifinal do Campeonato Paulista. Um abraço ao Dr. Jorge Calil,
que foi agora colocado como diretor de futebol junto do Corinthians pelo presidente André Sanches. Cada uma, não que não possa, mas eu me surpreendo com as notícias de vez em quando. Cada uma que eu não esperava. Já já a gente volta para falar muito mais de futebol para você. Faça como muita gente, a lista da SIG está crescendo. Vem para a rede você também, vem. Futebol em rede. Futebol em rede volta já. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala. AltV é a TV da internet. Há 15 anos atrás, um maluco teve uma grande ideia. Alberto Luchetti criou a AltV. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso e principalmente é um meio que está em crescimento. Então, Alberto Luchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela AltV várias vezes e voltei agora com a Ana Carolina Entrevista, já participei do AltV Debate, já fiz novela, já apresentei o programa Comunique-se. E a AltV, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de AltV. Um beijo para você. AltV. Olha, eu queria deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da AltV, ao Luchetti, que criou essa coisa aqui há 15 anos atrás e hoje está aí um resultado importante, com pessoas aqui dando uma contribuição, gerando um conteúdo de momento e relevante. Parabéns a todos vocês. Eu mesmo tive minha pequena participação aqui lá no início da AltV, né? E hoje vendo que o projeto segue em frente e está perfeitamente enquadrado na realidade da comunicação de hoje, né? Muita coisa está acontecendo desta forma. Você percebe que houve um pioneirismo aí importante. Então, parabéns a todos vocês, parabéns, Luchetti, pelo trabalho de todos vocês. Oi, eu sou o Dario Pereira, estou convidando a Nação Tricolor para assistir toda quinta-feira o Opinião Tricolor na AltV. Espero vocês. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos com o Futebol em Rede, já na nossa reta final do programa. Tem muita coisa ainda para falar, tem muito assunto para tratar. Lógico, então um abraço ao Mauro, que é um torcedor fanático do Internacional. Ele pergunta por que a filha da Xuxa tem o mesmo nome que o jogador do Internacional. Pô, amigo, pelo amor de Deus. Hoje, a filha da Xuxa é muito mais importante, o cara não está nem no seu Internacional, está jogando no Santos. Que é isso? Mas tudo bem. Vamos seguir com o programa com as perguntas da Karen Aguimaia. A Karen está louca para fazer pergunta. Pode fazer, cara. Olha, o Sérgio Oliveira está perguntando se a portuguesa cai ou não. Meu Deus. Essa é a pergunta mais difícil de responder. Não, difícil não é. A portuguesa é que nem aquele brinquedo, sabe? Você vai num parque de diversão, tem aquele elevador que cai de repente. É exatamente isso. A portuguesa é aquele elevador. Tá pior que a luz do Pacaembu. Quando você mais precisa, ela cai. Tá feia a coisa. A portuguesa no último final de semana empatou com o Taubaté no Canindé 1-1. Olha, foi um desespero para quem estava assistindo o jogo. E a portuguesa, o Sérgio, não sei nem se o Sérgio sabe disso, se não é o último, é o penúltimo colocado do Campeonato Paulista da Série A2, que seria a segunda divisão no Campeonato de São Paulo. Ela está pior que o meu Juventus, pra você ter uma ideia. Está feia a coisa. Está feia a coisa. Eu estou presidente da portuguesa com aquelas medidas fortes. Desliga a luz de quem é contra. Aí não adianta nada. Mais pergunta?
Olha, o mesmo Sérgio Oliveira está perguntando... Ele não para de fazer pergunta. Olha, ele está perguntando se você acha que o Santos é a quarta força, igual o Corinthians era no passado. O departamento de marketing do Corinthians rasga a carteirinha. O Corinthians era a quarta força, foi campeão paulista, campeão brasileiro. Eles já patentearam isso. E outra, se fosse medir por tamanho, por força, muque, o São Paulo é mais fraquinho deles, hein, dos quatro. O São Paulo que se cuide, o São Paulo é mais fraquinho dos quatro. Na hora do vamos ver, até que o Santos é capaz de dar uma beliscadinha. Não no título, mas em alguém. Né? O Santos... Já o São Paulo, tem nego sonhando tanto lá, o Diego Souza disse que um dia esse time vai engrenar, tomara que engrene logo, porque o campeonato está acabando, viu, Diego Souza? Mais alguma pergunta? Sem ser as do Sérgio. Não, deu um problema aqui no computador, apagou, não consigo Apagou ler. tudo? Ah, bom, isso acontece. Por falar em apagão, no Campeonato Cearense, e vale até um comentário pro pessoal da Rádio Salinas, que retransmite nossos boletins informativos, opinativos, como diz a Cid, para falar a respeito de um detalhe que chamou muita atenção. O Campeonato Cearense está sendo disputado, é lógico, lá tem o clássico, que envolve Ceará e Fortaleza. Fortaleza ganhou, gastou uma bela numa grana, trouxe o Rogério Ceni, ganhou espaço na mídia. Aí o Campeonato Cearense está em desenvolvimento. O que aconteceu? O Fortaleza andou reclamando que a arbitragem, se não é tendenciosa, é prejudicial ao Fortaleza. Isso daí todo mundo faz no Campeonato Paulista, faz no Campeonato Cearense, faz no Campeonato do Amazonas, faz na Inglaterra, faz na França, faz em tudo quanto é lugar. Só que, olha só, o nome do presidente do Fortaleza é Marcelo Paz. Puxa vida, com o sobrenome dele, ele resolveu botar fogo no negócio. O Marcelo Paz saiu detonando todo mundo, dizendo que a arbitragem é contra o Fortaleza dele. E querem saber uma coisa? Queremos o árbitro de fora do estado para apitar principalmente os clássicos no Campeonato Cearense. Também está no direito dele. Quero só lembrar que aqui em São Paulo aconteceu muito disso. Muito. Ninguém confiava em ninguém, aí trouxeram um árbitro de fora para apitar os clássicos. O torcedor da Portuguesa vai lembrar do Castrini, daquele pênalti que matou a Portuguesa na semifinal do Campeonato Paulista. Pois até argentino veio apitar em São Paulo. Quer dizer, esse negócio de pit, árbitro de fora, ou importado, ou sei lá de onde, dentro de um campeonato regional, também não é nenhuma fábula, não, nada de outro mundo. O cara resolveu ir por esse caminho, tem o direito. Ele tem o direito de chiar, ele tem o direito de bater o pé, ele tem até o direito de insinuar que precisa de árbitro de fora. Tudo isso faz parte do show. O Rogério Ceni, que está um pouquinho mais agitado antes do clássico contra o Ceará, resolveu treinar o time com 10 elementos. Treinou lá, Fortaleza, antes do clássico, com 10 jogadores. Aí um repórter foi lá e perguntou: ô, maluco, não sabe não? São 11. Está treinando com 10 por quê? Falei, tem que me precaver. Nos clássicos sempre expulsam um do meu time, então já estou treinando com 10. Foi uma bela sacada do Rogério Ceni, mas atingiu na mosca. Os árbitros fizeram, chamaram todos lá, conversaram entre eles e tomaram a decisão de que, quer dizer que eles ficaram bravos, Então nós não apitamos mais jogo do Fortaleza. Aí soltaram uma nota no sindicato dizendo que todos os árbitros são probos, ó que termo lindo, que todo mundo lá, maravilhoso, estão todos revoltados com os dirigentes do Fortaleza, e os árbitros estão sendo pressionados nas redes sociais pela torcida do Fortaleza. Puxa, e eles ficaram afetados, então não vão mais apitar. É lógico que essa revolta dos abestados não deu certo. Chegou um determinado momento que colocaram os árbitros contra a parede, eles falaram, então tá bom, vai, a gente volta para a brincadeira. Puxa, tudo isso acontece no futebol, não é nenhuma novidade. Um time reclamar do outro. Agora, no Campeonato Carioca, afastaram o árbitro do Flamengo e Botafogo. Botaram na famosa geladeira. No Campeonato Brasileiro acontece isso a toda hora. No campeonato, você vai lembrar de Inter e Corinthians, os gaúchos, me lembra aqui o Mauro, fizeram DVDs a respeito da arbitragem. Se pudesse,
pedir um árbitro de Marte quando o adversário fosse o Corinthians. Isso faz parte do show. Não é para ficar ofendidinho, bater o pezinho, revolta dos abestados. Realmente, essa foi de tirar o chapéu, de cair o cavalo. E nem ano de Copa do Mundo, é capaz de virar notícia do futebol brasileiro na Europa. Eu queria contar essa dos abestados, porque na minha opinião vale até a pena. Por falar em abestado, vem aí Copa do Mundo, o Wander Luiz mais uma vez ligou para a SIG para falar, eu quero falar de Copa do Mundo. Tá bom, Wander. Vou fazer que nem a FIFA, vou colocar você batendo bolinha. Que a FIFA resolveu fazer uma publicidade da Copa do Mundo, 100 dias da Copa, botou alguns personagens fazendo embaixadinha. Tá lá o Ronaldo Fenômeno, não sou eu não, hein? Tá gordão, mas não sou eu não. É o Ronaldo Fenômeno. Outro que aparece batendo bolinha, também tá gordão, é o Diego Maradona, esse também não sou eu não. Mas vai, bate a sua bolinha aí, Wander, fala da Copa do Mundo, pode falar. Olha, Seródio, meus amigos, eu posso estar enganado, mas eu não estou sentindo aí naquele clima de Copa do Mundo, né? Olha, eu acho que quando a gente tem aí agora já menos de 100 dias para a Copa do Mundo e a gente não está vendo aquela mesma pegada que a gente observou em outras edições da Copa do Mundo. Tudo bem que a última edição foi aqui no Brasil, mas também foi uma Copa muito marcada por protestos, né? Por críticas, por escândalos envolvendo a construção de estádios aí, mas essa Copa da Rússia, por enquanto, não está empolgando, né? Eu vou esperar o lançamento do álbum de figurinha para sentir. Porque nos últimos anos aí, Copa da Alemanha, Copa da África, Copa do Brasil, o álbum de figurinha aí foi uma grande referência que o pessoal corre para comprar figurinha, criançados, mais velhos e tal. Vamos esperar, hein? Deixa eu sentir o termômetro aí do álbum de figurinhas, porque por enquanto está se falando muito pouco em Copa do Mundo. A Liga dos Campeões está dominando o noticiário internacional, todo mundo só quer falar de Liga dos Campeões, falar dos grandes jogadores que estão em ação, e a Copa do Mundo está ali, né? Meio quietinha ainda. Vamos ver, inclusive, né, o período da Copa do Mundo, uma coisa que se discute bastante, né? Porque você pega os jogadores europeus lá em fim de temporada, né? A Copa do Mundo não vai sair do meio de ano, né? E eu sei lá se a Europa um dia vai mudar o seu calendário, mas por enquanto, olha, não estou sentindo aquela mesma pegada, né? A gente está falando bastante do Neymar aí, razão dessa contusão, mas ele já vai ficar bom, já vai voltar e tal, mas o clima de Copa do Mundo ainda não chegou. Tomara que chegue, né? E que a gente possa ter aí a apresentação do Brasil com grandes jogos. Mas também eu já estou percebendo um pouco o seguinte no torcedor brasileiro. Não tem só aquilo de torcer pelo Brasil. A gente já está percebendo que as pessoas querem também curtir a Copa do Mundo, curtir um bom jogo. Falar, então hoje a gente vai ter o jogo da Argentina, hoje vai ter o jogo da Alemanha, a gente está assim também. Pulverizou esse interesse, né? Com as informações, os canais por assinatura, as redes sociais, internet. Então hoje, Copa do Mundo não é mais só para torcer para a seleção do seu país. Também tem isso de você ficar atento acompanhando os outros jogos. Por um lado, a gente vai perdendo na empolgação com relação à torcida da seleção brasileira. Isso aí é o raciocínio do italiano. Copa do Mundo não é para torcer só para o seu país, é verdade. A Itália está fora da Copa do Mundo. Vale para os holandeses, para os chilenos. Só que tem uma coisa, Copa do Mundo é legal, todo mundo gosta. Quem não vai gostar de assistir, por exemplo, vai ter Portugal e Espanha. Um jogo legal pra caramba, logo no início da Copa. Isso vai ser legal, vai chamar atenção. Agora, o que está chamando a atenção no momento, a respeito da Copa do Mundo, além da campanha publicitária da FIFA, é que toda a Copa é tradicional. Tem uma editora que faz o álbum de figurinha da Copa. E lá faz uma relação, eu não quero nem saber com quem pega, tira as fotos lá e negocia isso daí. Só que aí o que acontece? Ela faz o álbum antes de colocar o álbum no mercado. E dá de brinde para alguns caras, talvez até alguns ex-jogadores. A mulher do Thiago Silva está com o álbum na mão já. Então, o que acontece? Eles pegaram o álbum e já saíram mostrando na internet. Aí, coloca lá, vazou as fotos, as figurinhas da Copa já estão vazando. Lógico, os caras distribuem antes de colocar no mercado, estava na cara que alguém ia descobrir como que é a cara do Neymar no álbum da Copa do Mundo. Já já a gente volta para se despedir. Futebol em rede, faça como muita gente. Não desista, venha para a rede, você também aumente a nossa rede. Futebol em rede. Futebol em rede, volta já.
Luciana Freitas, do Por Dentro da Mídia, que sempre traz para vocês novidades, buscando aí as transformações e também as tendências que estamos aí a cada momento vivendo na comunicação. E aqui na UTV não é diferente. Nesses 15 anos só temos aí mudanças e também muitas inovações. Então fique com a gente. Parabéns ao UTV pelos 15 anos. UTV. Fala galera, eu sou o Bruno Cucci. Rogério Lugol, da Turma do Amendoim. Paulo D'Angelo, Família Palestra, uma paixão alviverde. Eu sou Tarso Gouveia e nós estamos aqui todas as terças-feiras falando muito sobre o Palmeiras no Família Palestra TV, aqui pela AltV. Todas as terças, 20 horas na AltV, a TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos para a parte final do programa, no Futebol em Rede, que você acompanha tanto pela internet, como também por várias emissoras de rádio Brasil afora, mundo afora. Estamos alcançando outro planeta, que nem diria o Luiz Carlos Cantarolo. Durante o programa eu disse aqui a respeito dos clássicos no meio de semana, aí um já me mandou uma mensagem aqui, eu sou burro, Vasco e Fluminense, vai acontecer no meio de semana, mas também não tem estádio no Campeonato Carioca, o Maracanã está em reforma. Aliás, depois eu tenho inexplicável. O Maracanã em reforma, é inexplicável, que é uma reforma por ano, e a falta de luz no Pacaembu. Ela está disputando, cabeça a cabeça, quem é que tem um vexame mais longo. Vou te contar, hein? Não dá para disputar o Campeonato Carioca. Ou joga em São Januário, ou joga no Newton Santos, que é o famoso Engenhão. Isso se não der problema em nenhum dos dois estádios. Karen Eichmeier, antes da gente se despedir, eu sei que você tem algumas perguntas ávidas para serem feitas. Por favor. Olha, o Fernando Miller está querendo saber se o Vanderlei pode ser considerado o melhor goleiro do Brasil na atualidade. Melhor goleiro, a minha opinião, se eu fosse o técnico da seleção brasileira para a Copa do Mundo, é Ederson, no Manchester City. Esse é o melhor goleiro. O Alisson pode até brincar aí, lá, assistir a Copa, ficar na reserva, numa eventualidade. O Vanderlei é bom goleiro. Mas para terceiro goleiro eu levaria um bem mocinho. Um que precisasse de rodagem. Não adianta levar um cara de 40 anos para ficar no banco de reserva. Mais alguma? Ai, calma aí que eu fechei. Ó, o Marcos Antônio está falando assim, o Dudu ampliou seu contrato com o Palmeiras até 2022. Antes, ele vencia em 2020. Na sua opinião, o Dudu é um jogador que faz diferença em campo? Ele é bom jogador. Fazer diferença em campo. Olha, o Dudu não é nenhum Ademir da Guia, nem chega perto, diga-se de passagem. Vários jogadores que fizeram história no Palmeiras, ele também não chega perto. É um bom jogador, esforçado. Para o momento do Palmeiras, é até titular do time. Não há o que questionar. Eu não sei por que foram prorrogar o contrato de um cara que tem até 2020 e pode se arrepender profundamente. Será que Alexandre Matos já está negociando o Dudu para o futebol europeu? Tudo pode acontecer. Eu vou me despedir do programa antes. A nossa Karen Eichmeier vai me ajudar aqui e vai me contar, ler uma por uma as emissoras de rádio que você pode acompanhar o Futebol em Rede. Quais as emissoras que retransmitem o nosso programa, Karen? Olha, a Objetiva FM 105,9 de Cabralha Paulista, Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, SAT FM 87,5 de Suzano, Difusor AM 570 de Taubaté e Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Isso, fica no Paraná. Lembrando que o seu Cabral ainda vai vir comer bolachinha com a SIG aqui nos nossos estúdios. E não é só o programa, não. Os nossos boletins opinativos, como diz a SIG, estão espalhados por vários lugares. Quais as rádios que trazem os nossos boletins? Meu, do Quartarolo, do Vander Luiz, Karen Eichmeier. Olha, os boletins dos nossos maravilhosos comentaristas estão no Canal AM, não, Canal Mais FM 87,9 de Bauru, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Marília FM 105,9 de Marília,
Clube Mococa FM 105,9 de Mococa, Rádio Ativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista. A Porto FM 106,9 também de Porto Ferreira e a Salinas FM no Ceará 91,7. Um beijo para vocês, a gente vai voltar sempre, como é tradicional, segunda, terça e quinta com Futebol em Rede. Vem pra rede você também, vem. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.